Bom dia, Arthur, bom dia, Patrícia, bom dia aos ouvintes da 89 FM. O protagonismo na eleição de 2022 continua sendo dos candidatos ao Senado, pelo menos o protagonismo que se fala em relação à questão de visibilidade de problemas, de polêmicas envolvendo os pré-candidatos ao Senado da República. Geralmente, numa eleição majoritária, o protagonismo, a importância, a visibilidade maior fica por conta dos candidatos ao governo do estado. Nesta eleição, demorou realmente a oposição a ter um candidato e ficou nessa discussão toda em relação ao candidato da oposição. Então, logo foi escolhido, anunciado, ganhou sua visibilidade naquele momento a candidatura de Fábio Dantas e Fátima Bezerra à reeleição. E aí é que os candidatos ao Senado passaram a ter um protagonismo diferenciado, a ter uma visibilidade maior. Nesse caso, principalmente, o pré-candidato Carlos Eduardo Alves, ex-prefeito de Natal, ex-candidato a governador na eleição passada, tem enfrentado muitos problemas da falta de apoio, problemas da falta de capilaridade do seu partido no interior do estado, rejeição por parte da classe política, especialmente os prefeitos do interior, rejeitam a candidatura dele. Está complicada a situação de Carlos Eduardo. Para piorar ainda mais a sua situação dentro do grupo político liderado pela governadora Fátima Bezerra, surge a candidatura de Rafael Mota, deputado federal e presidente estadual do PSB. Essa candidatura de Rafael tem realmente criado sérios problemas para Carlos Eduardo, principalmente porque, diante da rejeição dele no eleitorado de esquerda, no eleitorado de centro-esquerda, no eleitorado petista, pelo fato dele ter votado em Bolsonaro na eleição passada, de ter disputado a eleição contra a Fátima Bezerra, de ter batido muito forte no PT e nos governos do PT, tanto no aspecto nacional como também no plano local. Ou seja, a candidatura de Rafael está entrando forte em relação ao grupo político da governadora Fátima Bezerra, apesar de que o PT já disse que o candidato é Carlos Eduardo e também a própria governadora. Porém, isso não é suficiente ou não foi suficiente para que a rejeição ao nome de Carlos Eduardo fosse materializada de maneira tão forte e tão hostil em alguns momentos. Por outro lado, tem a candidatura de Rogério Marinho, que assiste a tudo isso, acreditando no primeiro momento que pode ser beneficiado com a divisão numérica da chapa do governo. Rogério é o candidato da oposição, o candidato a senador mais forte pela oposição, contabiliza aí cerca de 100 prefeitos apoiando a sua candidatura. Boa parte desses prefeitos que apoia a candidatura de Rogério, também vota na governadora Fátima Bezerra, e isso tem realmente asfixiado a candidatura de Carlos Eduardo. Ou seja, Rogério é o candidato de Bolsonaro, Fátima candidata de Lula, mas a salada ela é feita independente da questão ideológica ou partidária. Essa mistura feita pelo eleitor ou pelos próprios políticos tem realmente dado uma dor de cabeça grande ao ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Isso porque, na grande maioria dos municípios, Carlos Eduardo não conta com o apoio nem do prefeito, nem das principais forças políticas. Já Fátima, em boa parte das cidades, conta com o apoio do prefeito para a sua reeleição. Então é uma situação ainda que vai perdurar um pouco até que haja uma definição mais clara em relação à candidatura de Rafael Mota, se ele vai sustentar essa candidatura ou se haverá desistência. Na última semana, inclusive em entrevista ao Repórter 98, Rafael disse que a candidatura dele é irreversível, ou seja, é um problema a mais para a governadora compatibilizar os interesses, os espaços e as candidaturas de Rafael e de Carlos Eduardo dentro do seu próprio palanque. São problemas que ainda vão gerar muita notícia e muita polêmica em relação a essa eleição majoritária de 2022. Túlio Lemos para o Jornal da Manhã.